Não, quero todo mundo falando. Não, você vamos com já personagens. mandei um pix aqui pro meu amigo. Vamos com personagens de Vasco e Fortaleza em São Januário, mais uma linda festa. Você viu o astronauta, o cara da NASA lá no... São Januário é fantástico, né? Parecia um astronauta ontem. Você viu na arquibancada? É. Que maravilha. Aliás, ontem também notícia boa, o prefeito Eduardo Paes, não é? Vai sair a reforma de Novo São Januário, você viu? Vai ser muito importante para o futuro do Vasco, né? Você modernizar, você ter a possibilidade de arrecadar mais. O Vasco precisa arrecadar mais. Óbvio que, se você analisar do ponto de vista raiz, né, da atmosfera que São Januário proporciona hoje para o torcedor, acho que é até uma atmosfera única dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. É um caldeirão. O projeto é mudar tudo? Derrubar e fazer outro, não? Não, você tem que manter... Modernizar, mas você mantém algumas partes ali de São Januário, né? Como, por exemplo, a fachada, né? Ali você não pode mexer, mas vai modernizar. Tombado, né? Tombado. Você tem que modernizar e você vai aumentar a capacidade também, né? Seria uma capacidade de 47 mil, mais ou menos, torcedores. Atual é quanto? Hoje 20 mil praticamente, né? Pô, maravilhoso. 20 mil, cerca de 20 mil. Dá para fazer... Não vai acontecer, mas pode fazer um estádio para 60 mil. O Vasco com bom time lota sempre. Mas ali no espaço ali não dá. Eu sei, não cabe. O Atlético Paranaense continua com um interino ou contrata alguém? Fluminense foi o mesmo assunto. E tá aí o Vasco, com o Rafael Paiva. A diferença é que o desempenho tem melhorado, né, Abel? Ou continua com ele? Vasco no Brasileirão com cada técnico. Com Ramon Dias, 4 jogos, 3 pontos. 25%. Com Álvaro Pacheco, simpático Pacheco da Boininha. Rapaz, já começou com 6-1. Teve vascaíno, aqui mesmo não aqui sentado, mas no estúdio aqui. Deu chilique. 6-1, já pode mandar embora. Calma, é o primeiro jogo. Tem que ir embora. Sabe o que eu tô falando? O Eduardo Menezes fala que esse amigo nosso, ele comprou uma boina aqui pelo site. Chegou, o Pacheco já não tava mais. Nem tirou da embalagem. Devolveu. Tive que devolver. Do jeito que chegou, mandou de volta. E Rafael Paiva em 6 jogos, olha o aproveitamento, 55,6%. Ele teve 2 jogos entre o Ramon e o Álvaro, que ele foi interino ali, e depois do Álvaro Pacheco são 4 jogos, aí junta esses 6 aí. Dos 14 pontos que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, 10 conquistas. Ofensivo do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Foi o jogo que ele teve maior número da expectativa de gols, foi 2.03, e fez 2 gols. Normalmente a sua expectativa de gol é mais baixa do que a quantidade de gols muitas vezes, e do Vasco não foi assim ontem. Foi o jogo que o Vasco mais vezes finalizou no alvo, que mais teve posse de bola, diante do Fortaleza, que gosta de jogar sem a posse, então já exigiria um Vasco propositivo, ainda mais depois da desvantagem numérica. Mas teve um tempo inteiro com um jogador a menos. Olha o que o Corinthians produziu quando teve um jogador a mais contra o Palmeiras. Às vezes não é simples. E diante de um time com um processo muito mais avançado, muito mais organizado com o Vojvoda, apesar dos desfalques que ainda tem o Fortaleza, mas isso não tira em nada o mérito do que esse time produziu. O Fortaleza voltou bem pro segundo tempo. Exato, Nath. E você tá falando então de um time que é muito mais organizado com o Rafael Paiva, muito mais sólido defensivamente, e ontem os elogios se estendem ao ataque, porque é um time que produziu, lógico, a bola aérea com o Verratti é algo manjado, é algo constante, é verdade, mas o Vasco produziu mais do que isso. Adson, David circulando. Exato, o gol do Cocão é justamente uma jogada que o David traz para dentro. Mais uma bela partida do Cocão. Teve um lance no primeiro tempo que o Verratti sai da área, constrói a jogada e ele mesmo aparece para concluir de cabeça. Então, foi um time que acabou produzindo um pouquinho mais, com o Verratti saindo dentro da área. Lógico, ainda não é uma grande produção ofensiva, mas a gente não pode esquecer que isso aconteceu com o Payet saindo com 13 minutos. Você trouxe números interessantes, que o Vasco agrediu, atacou, além dos gols que fez, ele criou muitas chances, muitas delas com participação, como um lance do gol do Piton e outra do Jardel dos tempos modernos. Monstro. Além do gol de cabeça, já chancelou antes do gol de cabeça, ele já tinha dado umas 3 ou 4 cabeçadas. É impressionante. Cara. O homem sobe em tudo que é lugar para cabecear. Eu conversei com um cara que você conhece, com 2 caras que você conhece. A Natália conhece também. Um deles é o vizinho do Breiler. E o outro, conversei com o Dodô da Colina, que me deu a sugestão e eu abracei. O Jardel dos tempos modernos. E sabe o que ele mandou aqui, Abel? Ô pirata. Sabe o que ele mandou aqui? O Dodô da Colina acabou de mandar mensagem, um abraço para ele estar nos assistindo.
Ele falou assim, é o melhor atacante da temporada no mundo. Não, calma. Intestada. Não, Falou. Fala pra ele dar uma segurada. Dodô empolgou. Pergunta pro Dudu da Colina. De cabeça não tem melhor. Na cabeçada tem debate, hein? Pergunta pra ele se o Haaland joga vôlei. Cabeceador? Mais duelos aéreos vencidos e cruzamentos certos no Brasileirão 2024. Olha quem lidera. Quem? Verratti, o Jardel dos tempos modernos com 72. Depois vem Kaique Rocha do Atlético Paranaense, Murilo do Palmeiras. E em cruzamentos, Lucas Piton, 28. Nenê. Avisa o vizinho do Breler que cornetava o Nenê. Olha o Nenê lá no Juventude. E o Rodrigo Garro, que bate bem na bola também, com 24. Prato brasileiro decisivo. Ao lado de quem? Não tá junto com alguém? O Pedro. Com o Pedro. Os dois têm 6. Os dois com 6 gols. Tá jogando bola, tá metendo gol, tá ajudando o Vasco. Dois ótimos, né? Atacantes, né? Mas o Pedro é mais jogador, obviamente. Vamos falar de Corinthians? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento os jornalistas aí se rendendo ao Pablo Verratti, o Pirata, que é artilheiro junto com o atacante do Flamengo, Pedro, no Brasileirão. Verratti tem um alto índice de acerto em jogadas aéreas, é um cara que realmente, eu acho que eu considero ele hoje o maior cabeceador do futebol brasileiro. É um cara que realmente, junto do Piton ali, tem essa dupla dinâmica, podemos dizer assim, em relação ao Lucas Piton e Pablo Verratti. O Vasco venceu ontem a equipe do Fortaleza por 2-0 em São Januário e conseguiu respirar um pouquinho aliviado no Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem algumas partidas para acontecer hoje ainda, que é o caso, por exemplo, Bahia e Juventude, Corinthians e Vitória, Fluminense e Inter. Então tem alguns jogos para acontecer ainda que são importantes para o Vasco da Gama. Mas hoje o Vasco está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 14 pontos em 14 partidas, média de 1 ponto por jogo. Então, portanto, o Vasco se livrou bem ali, ó, porque você vê, o Vasco tá 8 pontos na frente do Fluminense, o Vasco tá 5 pontos na frente do Corinthians, então consegue respirar mais que uma rodada em caso de vitória dessas equipes. O Atlético Goianiense também perdeu ontem para o Bragantino, um jogo bastante importante para o Vasco, mas a verdade é que o Vasco conseguiu respirar muito bem. E agora visita a equipe do Internacional fora de casa. E vou te falar, hein? Rapaz, o Vasco tá cheio de desfalques, sem o Hugo Moura, sem o David, sem o Lucas Piton, provavelmente sem o Payet, sem o João Vitor, vários jogadores, o Maicon também tá fora, por conta do 3º cartão amarelo. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a chance real de Rafael Paiva ser efetivado como técnico cruzmaltino. Nessa quarta-feira, a vitória por 2-0 contra o Fortaleza, gols de Matheus Carvalho e Verratti. Vitória super importante, levou o Vasco para 14 pontos, 14ª colocação em 14 rodadas. São 3 pontos de vantagem em relação ao Z4. No comando do Rafael Paiva, 4 partidas com 2 vitórias contra São Paulo e Fortaleza, o empate contra o Botafogo e a derrota contra o Bahia, numa partida em que o Vasco foi bem. Diante desse cenário, a diretoria do Vasco vai se reunir nas próximas horas para definir se vale a pena ou não insistir no Rafael Paiva. Só queria contar um bastidor. Assim que o Álvaro Pacheco foi embora, o Vasco passou a negociar com um técnico. Embora esse técnico não tenha seu nome confirmado, imagino que tenha sido o Ramon Dias. O treinador em questão alegou que tinha problemas pessoais para resolver antes de dar resposta ao Vasco. Nesse meio tempo, o Cuca e o Diniz foram demitidos do Fluminense e do Atlético Paranaense. O Vasco fez contato com ambos e os dois disseram que não tinham a intenção de trabalhar no Vasco. Foi em meio a isso que optou-se por dar uma sequência ao Rafael Paiva, que conseguiu bons números, que tem conseguido um bom desempenho do time. Com a vitória contra o Fortaleza, tudo indica que ele vai ter continuidade. Só para completar em relação ao Vasco, Maicon, Piton, Hugo e David estão suspensos e não enfrentam o Internacional. O Payet também virou dúvida porque saiu contundido no início do jogo. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Nicola falando sobre a situação envolvendo técnico Rafael Paiva, que realmente tem condições totais de ser efetivado no cargo do Vasco da Gama. Quero saber de você, coloca nos comentários o que você acha sobre essa possibilidade. Acho que o Rafael Paiva é o nome realmente indicado para ser o novo técnico do Vasco. A gente consegue ver, obviamente, cara, uma melhora muito positiva,
muito positiva mesmo do Vasco da Gama, é bem considerável. O Vasco tem jogadas, né, de linha de fundo com o Adson às vezes fazendo um 2 ali com o Paulo Henrique também muito veloz, facilita também a passagem dele na linha de fundo. A gente vê o David também, uma válvula de escape do Vasco, o Adson válvula de escape, Verratti correndo pelo campo inteiro. Então a gente consegue ver realmente o Vasco da Gama bastante modificado comparado com o que estava com o Ramon Dias e comparado também com o que estava com o Álvaro Pacheco. Então o Vasco totalmente melhor nesse quesito, tanto defensivo, tanto ofensivo, e no meio de campo também conseguiu ser sólido, tendo o Matheus Carvalho, tendo o Hugo Moura também na volância, passa uma segurança melhor para a zaga, fica mais protegido. São dois, teoricamente, cão de guarda, mas também tem facilidade para poder sair jogando. Então, realmente, a situação do Vasco é essa. O Vasco bem melhor na competição, e agora vai ter essa reunião que o Nicola falou para poder decidir quem vai ser o novo técnico, se vai realmente efetivar Rafael Paiva. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!